Ação. Gente, que honra, que privilégio. As Vozes do Reino hoje está com Thaís Lima. Essa moça linda, linda de verdade, gente. É a coisa mais linda do mundo isso aqui. Candidata a vereadora por São Paulo, pelo PRTB e também advogada e um monte de coisa incrível ela vai contar pra gente. Obrigada, que privilégio. Muito obrigada, que honra, querida. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui. Agradeço por um canal que a gente possa ter voz. É essa ou essa? Tanto faz. Tanto faz? Essa. Agradeço porque a gente pode ter voz para a gente poder falar, para a gente poder trazer a nossa história, para trazer também aquilo que pode transformar, né? O meu objetivo, inclusive, de estar hoje na política, posicionada como advogada, como candidata, é exatamente querida. esse. É isso mesmo, e muito importante você falar isso. A gente tem um canal para que a gente tenha voz para falar o que a gente quiser, né? Isso é muito importante, isso é uma bandeira que a gente levanta, né? Nós, posicionados, que é uma coisa muito legal que você faz, né? É uma mentoria, a sabedoria pelo posicionamento? O que é? Conta pra gente. Na verdade, assim, chama-se posicionamento. Eu tenho um livro que se chama Posicionamento, Ocupe o Seu Lugar no Mundo. E esse livro, ele veio por uma mentoria mesmo, né? Eu tenho vários alunos espalhados pelo mundo já tenho alunos que são fora do Brasil. E a gente começou tratando sobre um dos temas que fazem a maior diferença na vida de qualquer pessoa, que são os relacionamentos. Sim. 85% dos nossos resultados, eles são fruto dos relacionamentos que a gente tem. É verdade. Eu posso ser o melhor profissional, se ninguém souber e se ninguém me indicar ou me levar para conhecer outras pessoas, não vai adiantar para eu servir ninguém. É Exatamente. Verdade. Só que quando eu comecei a falar para as pessoas sobre isso e ensiná-las a como se relacionar, como criar conexões verdadeiras, genuínas e não superficiais, interesseiras, eu percebi que muitos não conseguiam ter resultado porque não sabiam se posicionar. Não sabiam quem eram, então se escondiam, não conseguiam chegar, se aproximar. E aí eu percebi que antes de falar sobre conexões, eu precisava falar sobre posicionamento. E essa sua percepção veio porque você sentiu a necessidade de se posicionar? Com certeza. Eu sempre falo assim que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, a gente foi o primeiro case de sucesso. É isso. E muitas vezes de forma inconsciente, né? Eu, como advogada, por um tempo assim, né? Quando eu estava ainda na faculdade, quando eu comecei a minha carreira como advogada, eu não sabia me posicionar. E isso gerava, às vezes, insegurança no cliente, insegurança no escritório que eu trabalhava. E aí eu percebi o que eu podia fazer. Eu era inteligente, eu sabia da minha capacidade técnica, eu sabia o que eu podia entregar, mas eu não conseguia transmitir isso. E isso te faz com que você não consiga as oportunidades que você quer. A gente se sente frustrada, né? Sim. E não sabe o que está acontecendo. Você fala assim, gente, mas eu sou tão capaz, eu tenho tudo, o que me falta, né? Exatamente. E quando que você virou essa chavinha? Como que você virou? O que você falou, assim? Então, assim, olhando, porque a gente vai vivendo e você não vai percebendo isso no processo, você só percebe depois. E assim, eu percebi isso, que eu falei assim, nossa, eu sou advogada, as pessoas têm que ver em mim isso. Passar uma confiança. Sim. E assim, teve sim um fato específico que aconteceu. Eu tinha ido acompanhar um cliente, uma audiência, e depois dessa audiência, era o meu primeiro ano como advogada. E depois dessa audiência, o cliente virou para a minha sócia, né? A gente tinha acabado de começar uma sociedade, e falou assim, eu não quero mais que a Thaís vá nas audiências comigo. Nossa. E ela falou, mas por quê? Eu me senti inseguro, parecia que não tinha advogado comigo. Nossa. E ela veio conversar, né? Falou assim, Thaís, como que foi? O que aconteceu? E aí eu puxei e falei assim, realmente, eu entrei muda e saí calada, porque o outro advogado do outro lado me intimidou. Você se sentiu intimidada? Eu me senti intimidada, não consegui me posicionar na sala de audiência, e aí eu gerei insegurança no meu cliente. Sim. Aí ela falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei para ela,
eu vou ser a melhor advogada. Ela falou, eu acredito em você. A partir daquele dia, não teve assim, nossa, o que eu vou fazer? A partir daquele dia. Foi uma mudança aqui dentro mesmo, entendeu? A partir daquele dia. E aí é engraçado porque esse mesmo cliente depois, a gente conversava, né? E ele falava assim, Thaís, você lembra a primeira audiência que a gente fez? Olha, que bom. Você se transformou, você é outra pessoa. E aí ele falava assim, é engraçado porque aqui a gente esperando uma audiência acontecer, às vezes você acabava esperando muito tempo, a gente ficava ali batendo papo e tal. E aí, quando entrava na sala de audiência, ele falava assim, você se transforma, você vira outra pessoa. Olha que coisa bonita. E é exatamente isso. Cada ambiente que você tá, você precisa se vestir da forma como aquele ambiente exige. E não apenas só a roupa que você usa. Sim. A sua mentalidade, os seus gestos, a forma como você fala, a sua postura, tem que ser correspondente com aquele ambiente. Mas vem muito também, que você pega muito nisso, que eu vi, é a mudança do vestuário, né? Também. Porque eu vi um vídeo seu muito engraçado, você na Paulista. Ah! Falei, gente, ele é ótimo. Aí você andando toda alinhada e tal, e de repente você toda de calça rasgada e tal. Gente, mas é isso. Exatamente. Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente fala, molda o nosso caráter. E a forma como a gente se vê. Então, primeiro de tudo é a forma como a gente se vê. Você vai enxergar em mim aquilo que eu permito que você enxergue. Então, se eu tenho essa consciência, eu vou fazer com que você enxergue o que eu quero que você veja. É mesmo. Então, a partir daquele dia, eu passei a entrar numa sala de audiência, trazendo a confiança e a segurança que o meu cliente queria. E eu deixei de ser a intimidada para intimidar. Isso mesmo. Quantas vezes eu já entrei numa sala de audiência e eu intimidei a outra parte? Olha só. E isso sempre foi intencional, entendeu? Olha. Então, e assim, claro, é uma questão de mentalidade, de você se enxergar, mas de você também saber qual é o meu objetivo aqui. É uma mudança de chave mesmo, né? E você usou ferramentas, você leu, você estudou, você orou, você falou, Espírito Santo, me ajuda a mudar, tirar aquela criança, né? Porque tem muito disso. Sim, maturidade emocional. Nós mulheres, né? Aí a gente vem com fragilidade, vem com isso, e vem com aquilo. E a gente precisa, de fato, se posicionar e se transformar, né? Com certeza. Porque o mercado de trabalho, ele é meio cruel, né? Sim, e assim, na advocacia, que é um mercado muito tradicional, existe uma questão de masculinidade muito forte. Até pelas roupas que a gente veste, entende? É verdade. Então, assim, eu gostaria de falar, nossa, eu usei essa ferramenta, eu li aquele livro, eu tive esse mentor, mas não aconteceu nada disso. Foi, assim, de olhar quem são as pessoas que eu tenho como referência. Isso mesmo. E aí as pessoas que eu tinha como referência eram os juízes que estavam ali. É isso. É a gente pegar como referência. Porque às vezes a gente cresce e a gente fala assim, nossa, essa tia é tão legal, ela é tão despojada, você é igual ela. Mas dá errado. Dá errado. Porque ela é ela e você é você. Aí você muda a sua referência. Peraí, aquela ali alcançou qual o resultado? Sendo daquele jeito. Então você é assim, né? Exatamente. Então, eu usei modelos de referência e aí, claro, né, foram anos, eu já tenho quase 16 anos como advogada, é muito tempo. E aí, claro, durante todo esse processo, eu li, sim, vários livros, eu adquiri muito conhecimento, tive muitos mentores e hoje eu consigo transformar a minha vivência, a experiência que eu tive, em um direcionamento, em um método, para que a pessoa fale assim, você precisa se posicionar em que, de que forma, como você quer ser vista. Então, você precisa fazer assim e assado. Você criou esse método? Sim. Que legal. E aí a gente consegue fazer isso hoje. E você é de Goiânia também? Eu nasci em Goiânia, cresci em Goiânia, casei em Goiânia e saí de Goiânia. Olha só, gente. Eu morei em Goiânia, sabia? Eu também tenho um pezinho em Goiânia. Ai, que legal. Eu era criança. E aí você veio para Alphaville? Aí eu morei 12 anos em Brasília. Em Brasília. Morei 12 anos em Brasília. Ali. É, bem pertinho. E Brasília, no início, foi muito desafiador para mim, porque já que você conhece Goiânia, você vai saber, é uma cidade grande, é uma capital, mas ela tem um aspecto de interior. As pessoas, elas são muito acolhedoras, eu tinha muitos amigos, a minha família toda morava ali. Brasília. Em Goiânia. Em Goiânia, sim. Então, quando eu chego em Brasília,
eu tinha parentes lá também, né? Tenho parentes lá até hoje, mas não existe essa conexão próxima. Então eu senti muito. Eu me sentia muito sozinha ali. Você saiu do confortinho do Exatamente. lar, né? E eu lembro que eu falava assim, o dia que eu acostumar a morar em Brasília, Deus pode me levar para qualquer lugar do mundo, que eu vou tirar de letra. E aí foi exatamente isso, né? Chegou um determinado tempo que o Senhor falou, acabou o seu tempo em Brasília, vamos para São Paulo. E aí eu chego em São Paulo e a sensação que eu tinha era que assim, não é uma novidade, não estou chegando agora. Eu nunca me senti estrangeira aqui. Entende? Nunca me senti. Você veio direto para Alphaville ou você ficou em São Paulo um tempo? A gente veio para Alphaville, mas assim, eu tô sempre em São Paulo. Sim, né? Até pela profissão, assim, tenho muitos processos, clientes. Você já era então eu tô sempre lá. Eu nasci num lar cristão. Graças a Deus eu conheci. E assim, eu nasci num lar cristão, mas eu conheci a Deus, eu tinha 8 anos de idade. O que é isso, conhecer a Deus? É porque assim, você pode participar de um ambiente de pessoas cristãs, mas você pode nunca ter tido um momento, uma experiência e ter desenvolvido um relacionamento. Um encontro genuíno. Sim. E eu tive esse encontro, eu tinha 8 anos de idade. O que foi isso? Bom, a minha mãe, ela tinha ido esses congressos de mulheres, né? E quando ela volta para casa, ela volta outra pessoa. E aí eu fiquei tão impactada de ver a minha mãe diferente, que eu falei, eu quero isso que ela tem. Você via ela transformada, né? Eu vi ela transformada. Cheia do Espírito Santo, sim. Né? E aí eu lembro que eu ficava mais perto dela, porque eu falava assim, eu quero isso que ela tem. Essa energia, né? E aí, assim, ela ligava o som, ia adorar, ia cantar, e aí eu ficava imitando ela. Tudo que ela fazia, eu ficava assim, para ver se eu estava fazendo igual. Aí um dia eu vi ela orando em línguas. Nossa. Aí eu falei, que é isso? Aí ela falou, essa é a língua dos anjos. Aí eu falei, eu quero aprender a falar igual os anjos. Você tá vendo, gente? Como que o lar, a mãe, né? Como que influencia a gente de verdade, né? Muito. E aí, com 8 anos de idade, eu fui batizada no Espírito Santo. Olha! E desde então, assim, eu sempre tive muita conexão com Deus, sabe? Então, assim, eu falo que a minha vida foi direcionada. É claro que eu errei muito, né? Cometi muitos erros, tive muitas decisões erradas, mas Deus, ele sempre me direcionava. E sempre que eu percebia, nossa, caí aqui, vou voltar. Que bom, sabe? isso, Então, né? Isso traz uma proteção, né? Sim. Evita muitos problemas. Eu acho que quando a gente sai do caminho, assim, a gente adia as bênçãos que Deus Com certeza. tem. A gente atrasa o nosso processo, o nosso percurso. Aí, às vezes, eu falo, Deus, faz a remissão do pecado, faz a remissão das minhas escolhas, assim, da minha vida, porque eu acho que a gente erra tanto e a gente perde tempo. Perde. E a gente não tem mais tempo para perder. E é por isso que a gente precisa voltar rápido. Não significa que a gente não vai errar. Somos humanos, nós somos imperfeitos, mas a gente precisa voltar rápido. Hoje eu sempre falo assim, Senhor, o maior desejo do meu coração é te obedecer. E que seja rápido, que seja uma obediência rápida. Porque obedecer a Deus não é fácil, é um grande desafio, porque exige de você fé, exige de você confiança. Resignação. Sim, e assim, resiliência, porque obedecer a Deus não significa que você vai ser isento de problemas, que você vai ser isento de perseguição. Pelo contrário. E aí, quando essas coisas começam a acontecer e você começa a apanhar, você precisa ter resiliência e permanecer confiando. O espírito de obediência, né? É o que Deus quer de nós, Sim. né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. É verdade. É mesmo. Que a gente faz da nossa cabeça. Aí a gente erra. Depois a gente tem que ter sacrifício para sacrifício do seu tempo, sacrifício de recursos, sacrifício de relacionamentos. É verdade. E, Thaís, e a sua área do direito é qual? Então, olha só que interessante. Quando eu fiz direito por um direcionamento do meu pai, eu queria ser dentista.
Olha só, gente. Eu queria ser dentista, falava que ia ser dentista, e aí eu lembro que eu não passei na segunda fase da faculdade federal, e era uma faculdade particular muito cara, e meu pai falou, eu não vou pagar. Sim. E eu tinha passado para Direito na Católica, em Goiânia. Aí ele falou, olha, começa, vamos ver, quem sabe você não gosta. Se você falar, não, não é isso, aí a gente faz um cursinho e tal. E aí eu falei, então tá bom. E aí eu me apaixonei pelo direito. O curso do direito é muito legal, né? De direito. Ele é amplo. Às vezes eu acho que todo mundo tinha que estudar direito. Tinha. Meu pai é advogado, eu tenho família de desembargador. E eu estudo. Eu não fiz faculdade de direito, eu fiz de administração. Mas eu estudo o direito, porque eu acho que a gente tem que saber das leis. Não, e olha só, a nossa sociedade, a nossa democracia é uma democracia de direito. Então, nós temos uma sociedade que é fundamentada no direito. Então, a gente precisa saber o que significa isso, afinal de contas. Né? Então, eu também acredito que deveria, sim, ter noções básicas do direito nas escolas. Exatamente, noções básicas do direito nas escolas. Porque você está, às vezes, num mercado, acontece alguma coisa com você tem o seu direito. Às vezes, você recebe um telefonema, aqui, mas é meu direito. Não é nem só o direito, é o seu dever, porque às vezes a gente pensa, eu vou brigar pelo meu direito, mas e o seu dever? Boa. Porque os nossos deveres, eles fazem com que o direito do outro seja respeitado. E se eu sei fazer isso, a gente não ia ter tantos problemas como a gente tem, um judiciário tão abarrotado. Porque o Brasil é uma nação super contenciosa. Tudo vira processo. Exatamente. Eu falo que o direito entra porque nós não sabemos noções de moralidade e nem de ética. Então precisa de um terceiro intervir para que eu me relacione com você. Gente. Exatamente. Então, se a gente tem essas noções básicas, a gente consegue conviver melhor. É verdade. E evita os conflitos. É verdade. Então, eu apaixonei pelo direito. Eu falei, vou ser promotora de justiça. Porque eu achava lindo, né? Assim, nossa, aquelas pessoas super combativas. Porque eu sempre fui assim, eu via as injustiças e aquilo me gerava uma indignação. Sim. E eu pensava, como promotora de justiça, eu vou conseguir trazer assim uma transformação, uma solução. E aí, mais uma vez, eu termino a faculdade, eu era concursada na época, eu trabalhava como assistente administrativo. E aí, termino a faculdade, eu falo, eu preciso sair daqui porque eu não quero ficar aqui. Aí, a primeira oportunidade, bom, eu não vou sair da faculdade e já entrar no concurso como promotora de justiça, eu preciso de pelo menos 3 anos de prática. Eu saio, passo na OAB e entro num escritório de advocacia, que era totalmente voltado para o direito eleitoral. Nossa, gente, que demais isso, né? E você nem imaginava. Não, de jeito nenhum. Isso foi há 10 anos atrás? Não, há 15 anos atrás, 16, quase 16. E que diferente, né? Direito eleitoral. Não, eu nem estudei direito eleitoral na faculdade. Era uma matéria optativa e que nem passava pela minha cabeça. E o que é o direito eleitoral? Assim, dentro do nosso ordenamento jurídico, do direito brasileiro, a gente tem uma justiça especializada para o direito eleitoral, que estuda as eleições, que estuda os candidatos, né? Assim, estou tentando falar de uma forma que fique bem fácil de entendimento. Então, assim, são leis que regem esse período que a gente está vivendo. Só esse período eleitoral. Não só esse período, mas essa relação do candidato com o eleitor, do eleitor com o candidato, do período eleitoral. Você vai votar. Existe uma série de leis que regem todo esse processo, certo? Entendi. O processo das urnas, o processo dos votos, o processo da propaganda eleitoral, de pedido de voto. Que interessante. A gente tem toda uma legislação que trata sobre isso, e não apenas legislação, a gente tem uma justiça especializada. Então, por exemplo, teve algum problema, virou um processo, não é qualquer juiz que vai julgar essa causa, é o juiz eleitoral. Entendeu? Entendi. E aí, assim, o Tribunal Superior Eleitoral que nós temos, sim, ele realmente é justificável a existência dele? Então, que polêmica essa pergunta. Porque, assim, o Brasil é uma das poucas nações
que tem uma justiça especializada eleitoral. Eu acredito que não seria necessário, sem tirar a importância da matéria, porque a matéria é realmente importante, mas não vejo a necessidade da gente ter uma justiça para tratar somente sobre este tema. Por quê? Porque é caro, porque onera demais. E assim, a gente poderia trazer isso como uma vara especializada dentro do judiciário comum que a gente tem. Exatamente. Não precisa ter um prédio, um tribunal, com um monte de gente trabalhando, com aquele tanto... Não Mas haveria é Brasil, necessidade. né? Igual você falou, né? Brasil, aquele tanto de coisa inchada, né? E aí é isso, assim, a legislação eleitoral, eu acredito que ela é um avanço, porém, a estrutura do judiciário eleitoral, eu acredito que é um oneroso demais. A gente não precisaria dessa estrutura, a gente poderia utilizar o que a gente já tem dentro do judiciário comum. Ah, mas o judiciário comum é muito abarrotado, não daria conta. A gente poderia ter várias especializadas. A gente tem, por exemplo, várias de execução. A gente não precisava de uma estrutura somente para isso. E por que isso acontece? Porque a história das eleições, a história democrática do nosso país é uma história de corrupção. Os votos de cabresto, os votos comprados, as mortes que aconteciam nesse período. Então, foi uma tentativa de solucionar isso, de trazer um judiciário especializado, mas eu não vejo que isso é uma solução, eu vejo que isso é um band-aid. Porque a gente não acabou com a corrupção, a gente não acabou com os problemas que envolvem compra de votos, que a gente envolve, assim, morte de candidatos que estão, assim, sabe, contra o sistema, ou que estão ali despontando do que seria o comum. A gente não acabou com aquela história desde lá de trás, que proclamou a República, né? Eu lembro que começava aquela República do Café com Leite, que era Minas contra São Paulo, e coronelismo no Nordeste e tal, e Lampião. Você vê que doideira? As pessoas se matavam para ver quem que ia ficar no poder. Né? Exatamente. Então, a gente vai evoluindo, mas parece que os processos vão só dando mais nó ainda, né? Então, assim, mais uma vez, eu acredito que a educação na base, saber noções de direito, de moralidade, de respeitar o seu espaço, de ter o meu espaço, né? Escola não é um lugar só para você estudar português e matemática. É para você ter noção de civilidade, a noção de convivência em sociedade. Então, eu acredito que tudo isso aí contribuiria para que a gente pudesse, inclusive, ter eleições menos problemáticas. Com certeza. E Thaís, e aí chegando agora onde eu quero chegar, você chegou, a gente pulou algumas fases da sua vida, mas a gente chegou em você vereadora. Isso. Como que isso aconteceu? Então, eu, advogada eleitoral, sempre cuidando ali, sempre tive um cliente que era candidato, né? Trabalhei muito com direito empresarial, nesse período aí de marketing digital, a gente também, no escritório, a gente tem esse braço de digital. Mas sempre tive um cliente que era candidato. E aí, em 2022, eu fiz parte do jurídico da campanha para presidente da República do Pablo Marçal. Sim. E aí, aconteceu tudo que aconteceu, ele vira para deputado federal, é eleito, mas não assume o cargo político que ele conquistou no voto. E aí, isso gera uma indignação muito grande, né? E aí, quando passa 2023, chegamos em 2024. E eu atuando, permanecendo como advogada do Pablo, ali nos bastidores, né, da construção do que a gente traria para as eleições de 2024. E aí, mais uma vez, acontece uma reviravolta, ele precisa mudar de partido, assim, no último momento. E aí, ele pergunta para mim, e aí, você vai sair candidata? E eu falei, não, eu candidata, vou ficar nos bastidores, né? Mas aí Deus começou a me incomodar. Olha só. E aí eu falei, como assim? Eu nunca me imaginei candidata, eu nunca me imaginei exercendo um cargo político, sempre me imaginei cuidando dos bastidores, estando ali na parte jurídica, tanto do candidato quanto depois do candidato eleito, já fiz parte de gabinete, tanto em processos, né, de legislação, projetos de lei, também discussão de pautas na comunidade. E aí, quando eu percebo esse impulsionamento, né,
Coração batendo assim, né, na hora que fala. Sim, e aí outras pessoas vinham e falavam, Thaís, eu tô vendo você vereadora, eu tô vendo você e tal, e aquilo começa a mexer muito comigo. E aí eu falo, Deus, que é isso? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Que coisa, né? E aí eu falei, bom, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, não consigo entender, porque assim, uma coisa é, nossa, esse é o sonho da minha vida. Sim. Outra coisa é... Nunca pude imaginar. Nunca pude imaginar, mas eu estou disposta a obedecer. E aí você pensa, a sensação é que você foi preparado para esse momento. Estava sendo forjada lá atrás, né? Exatamente. Coisa linda que é esse jogo de xadrez do nosso Deus, né? É lindo demais isso. E aí você já tem Aí você já está cheia de ideia, claro, como vereadora, né? Sim, a gente já tem vários projetos. E aí o que acontece? Quando eu entro na faculdade de Direito e eu imaginava, nossa, vou ser promotora de justiça para poder acabar com essas injustiças aqui que eu estou vendo. Como promotora de justiça, eu não ia conseguir fazer exatamente isso, eu precisaria ser provocada. Ah, então eu vou ser advogada. Como advogada, eu fiz e consegui fazer muitas coisas. Mas da mesma forma, eu precisava ser provocada. Sim. Um cliente precisava me trazer uma procuração e falar, eu quero que você atue aqui. Então eu vou atuar aqui do jeito que o meu cliente está me pedindo para ser representado. Agora, com o voto, eu estou recebendo a procuração do povo para servir o povo na demanda que eles querem. Eles não vão chegar para mim e vão falar, eu quero que você faça isso. Mas eu vou ver o que eles precisam e eu vou fazer exatamente aquilo. Olha só. É claro que muitos vão chegar e vão falar, como falam, eu quero isso, a gente precisa disso na nossa comunidade, está acontecendo aqui e a gente recebe essas demandas, né? Isso. Mas o olhar do vereador, ele é mais abrangente do que o de um operador do direito. Sim. Entende? Com certeza. Eu consigo ter um olhar mais abrangente, a minha atuação ela é mais abrangente. E eu consigo trazer soluções muito mais eficazes. E rápidas. E rápidas. E aí, é alinhada também com a missão do Pablo de fazer com que a cidade de São Paulo prospere, o povo prospere, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais acelerada. Amém. Glória a Deus. Que bênção isso, gente. E lá dentro da Alesp. Dentro da Câmara dos Vereadores de São Paulo. A Alesp é... A Assembleia Legislativa. Isso. Os vereadores. O que os vereadores fazem? Explica porque é bom quem está assistindo a gente clarear isso. Certo. Olha só. Os vereadores, eles legislam. O que isso significa? Todas as leis municipais, elas passam por um processo legislativo que acontece dentro da Câmara dos Vereadores, certo? Então, nós temos lá um corpo de vereadores, não é só um vereador, nós temos mais de 50 vereadores na cidade de São Paulo, e aí a gente vai se reunir, projetos de lei vão ser criados por um vereador, às vezes vem da iniciativa popular que entrega, um vereador abraça aquela causa e esse projeto de lei, ele passa por uma série de análises, né? Análise constitucional, análise para ver se não fere a legislação orgânica da cidade, o projeto diretor, e aí esse projeto de lei ele vai passando, até chegar o momento dele ser aprovado e se tornar uma lei. E quando ele se torna uma lei, essa lei ela precisa ser executada. Quem vai executar, quem vai cumprir essa lei? O nosso prefeito. E o nosso prefeito ele vai cumprir essa lei e ele tem a disposição da caneta, do orçamento, do dinheiro. Isso. E ele vai utilizar os recursos para poder fazer com que aquelas leis, aquelas políticas públicas, elas sejam executadas. E aí, uma vez que ele executa, volta de novo para os vereadores para que a gente possa fiscalizar. Esse dinheiro está sendo bem aplicado, o recurso foi aplicado direito, cumpriu o orçamento, como que está acontecendo isso? Então, é um processo assim que o executivo faz com que o legislativo seja cumprido e o legislativo fiscaliza seu executivo. É uma máquina que vai girando, entende? E para que ela possa girar sem travar, e o que é o que normalmente acontece, isso que eu ia perguntar. A gente precisa de uma Câmara Legislativa alinhada com a missão desse executivo. Exato. Para que isso aqui possa fluir, para que isso aqui possa funcionar. Exato, porque se a gente tiver vereadores que não conversam, que não dialogam com o atual prefeito que está lá, não anda, né? Não anda.
Porque E é um jogo de interesses, né? É um jogo de interesses. Ah, eu não quero que anda, porque ele nem é do meu partido, pra que eu vou querer que anda? Ele ainda vai levar a fama? Não, eu vou travar ele aqui. E aí, se eu travo ele aqui, ele ainda fica mal visto ali. Aí quem perde é o povo, Com como certeza. sempre. E a gente quer acabar com essa velha política. A velha política do interesse pelo interesse, de querer colocar dinheiro no bolso dos amigos, porque os amigos voltam para aquele que está interessado. O que a gente quer é que você prospere. O que a gente quer é que a população ela avance, que a cidade de São Paulo ela ocupe o lugar que é dela, da cidade mais próspera, da cidade que vai fazer com que o Brasil avance. Porque São Paulo é o motor do nosso país. É isso, é exatamente isso. E você é tão capacitada para isso, né? E eu fico vendo, existem vereadores que se candidatam, mas não têm essa capacidade toda, né? Infelizmente. Infelizmente. São 50 vereadores? Não, são 56. Peraí, eu não sei se é 56 ou 58. Vereadores 56. E eles vão trocando a medida. De 4 em 4 anos, a gente tem a oportunidade de eleger quem vão ser as pessoas que vão criar leis, que vão rever leis, que vão fiscalizar o que o prefeito está fazendo, de 4 em 4 anos. E o ideal seria que quem foi vereador uma vez não volte a ser. Dê chance para outros entrarem. Porque o que acontece? Muitos veem ali na vereança um emprego, um cabide de emprego. E aí ele tem ali o salário dele, ele tem as verbas, ele tem todo um aparato. E ele não se importa com o povo. Ele pode simplesmente não fazer nada. Sim. Em cidade do interior, eu conheço bem uma cidade do interior de Minas, os vereadores, eles recebem aquele valor ali que está ok para viver numa cidadezinha e realmente não fazem nada. Deve ser vergonhoso. Sim. É melhor você falar, gente, não, eu não quero isso aqui não, né? Porque eu não estou fazendo nada e o povo está ali sentindo fome. Né? Entra moral de novo, né? Então, mas por que a gente precisa de ter esse tanto de vereador, assim, já que alguns não fazem nada? Isso é uma lei? Imagina você que nós temos uma cidade do tamanho de São Paulo. Dentro de São Paulo, nós temos 96 subprefeituras. A administração pública de São Paulo, ela realmente precisa disso. E sim, a gente tem a Constituição Federal que estabelece a quantidade de representantes que a gente vai ter em cada município. E isso é baseado na quantidade de habitantes. Então, São Paulo é a maior cidade que nós temos. E ela exige, né, pelo número de habitantes, ela fala, então tem esse tanto de habitantes, então vai ter esse tanto de vereadores. Entende? Então é dessa forma que funciona. A quantidade de habitantes da população de um município determina a quantidade de vereadores que ela vai ter. Sim, e essas subprefeituras, elas também, tem um prefeitinho assim, prefeito? Tem um subprefeito. Tem subprefeito. Mas... mas o que acontece? A gente elege o prefeito, certo? E aí, dentro do que ele vai criar, por isso que também é tão importante, ele vai escolher e ele vai indicar por ele quem vão ser os secretários, quem vão ser os subprefeitos. E aí, obviamente, quem é esse prefeito? Ah, entendi. Se esse prefeito, ele está, igual assim, o Pablo, ele tem falado, eu vou indicar pessoas capacitadas. Sim. E ele fala, e realmente ele é muito bom com seleção e recrutamento de pessoas. Sim. E não adianta a pessoa ser apenas uma excelente técnica e não conseguir trazer resultado. Com certeza. Currículo e é não esse adianta olhar, tanto assim. E é esse olhar que a gente precisa para a administração pública. Com certeza. Para a administração geral, né? Sim. Que para a nossa vida. Se uma empresa não vai admitir que ela tenha um gerente, que ela tenha um CFO ou um CEO que não traga resultados, por que a gente tem que admitir isso na cidade? É verdade. É exatamente isso. E essas subprefeituras são 96? 96. Subprefeituras. E elas têm um prefeito e elas têm um subprefeito. Isso, um subprefeito. E elas têm toda uma máquina também funcionando. Bem menor, né? E tudo isso faz parte da prefeitura, né? Não é desvinculado. A gente não elege subprefeitos.
A gente elege o prefeito da cidade. Sim. E aí ele vai, dentro do organograma, da legislação que a gente tem, colocar as pessoas nas suas específicas funções, delegando, né, funções, e para que tudo isso possa funcionar, para que tudo isso possa girar. Que legal, Thaís. Que bacana. Eu fico muito feliz de ser você, essa nossa vereadora, porque você vai ganhar. Ai, com fé em Deus. Quantos votos você precisa? Olha só, dentro do processo eleitoral que nós temos, isso depende da legenda do partido, né? Porque a gente tem a questão dos votos é uma dinâmica diferente. Então, assim, você pode ter recebido, sei lá, 50 mil votos. Mas se o seu partido exige mais votos, você pode não entrar. E um outro que teve 1000 votos, ele entra. Né? Então, essa dinâmica é diferente. Mas hoje, o que a gente acredita é que se a gente conseguir um voto de legenda razoável, um voto de legenda bom, a gente consegue trazer vereadores com 10 mil votos. Com 10 mil. Então, é o que você precisa. É o ponto de corte, é o mínimo, certo? 10 mil votos. Sim. Gente, 10 mil votos para a Thaís, ela já está eleita, nossa vereadora de Nós São precisamos trabalhar. Ela vai trabalhar. Qual que é o seu número? É 28459. 28 do Pablo Marçal e 459. 28 do Pablo, faz o M, e 459, 28459. Porque sempre é o número do prefeito que você quer, mais o número do vereador. Então, o seu é o 459 e o 28 na frente. Não é nem do prefeito que eu quero. É o 28, esse número é do partido. Todo partido político, ele tem um número específico. Como nós estamos filiados no PRTB, o nosso número é o 28. Ah, é do partido. Não é um número assim que a gente escolhe, né? É o número do partido. 28. Sim. Mas eu acho interessante a gente falar também, um projeto que eu tenho como vereadora, como candidata, é de fazer as mulheres prosperarem. Para a mulher empreendedora. Ah, mas porque a mulher, o homem vai ficar de fora? De jeito nenhum. Sabe por quê? Todos nós temos uma mulher na nossa vida. Se você é homem, você tem uma mãe, você tem uma irmã, você tem uma companheira, você tem uma filha, você tem a vizinha, a amiga. Todos nós temos uma mulher na nossa vida. É mesmo. E se uma mulher na nossa vida prospera, se uma mulher na nossa vida ela tem uma vida digna, isso nos traz de igual forma paz, tranquilidade e alegria de ver a dignidade do outro. É verdade. Então, quando eu falo, eu quero que a mulher prospere, eu quero que a mulher empreenda, eu quero que ela tenha liberdade. E isso alcança a família toda, isso alcança os vizinhos, isso alcança os amigos. Então, a bandeira é para a mulher, mas ela alcança toda a sociedade. E como que a gente vai fazer isso? No começo, né, a gente estava falando que a gente é sempre o nosso próprio case daquilo que a gente quer ver no mundo. E por muito tempo, como advogada, eu trabalhava assim 12, 14 horas por dia. E nessa época eu imaginava como que eu vou colocar um filho dentro dessa rotina. Isso. E ao mesmo tempo eu não queria passar uma procuração para alguém ser mãe no meu lugar. Isso eu mesmo. queria ser mãe, Isso mesmo. né? Mas eu não conseguia enxergar dentro ali da minha realidade a possibilidade disso acontecer. Até que eu saio do escritório que eu trabalhava e vou empreender na advocacia. E vou empreender, vou ter o meu próprio escritório, vou começar, e aí você vira o advogado, você vira o contador, você vira o financeiro, o marketing, você vira a secretária, você faz tudo. Isso. E isso é necessário no começo dos pequenos empreendedores, né? Mas como fazer isso se a gente não tem dinheiro? Nós precisamos de crédito. As mulheres precisam de crédito. E não apenas crédito, porque o crédito ele já existe. Nós já temos, a gente não precisa inventar a roda. Já existe, já está disponível, só que ninguém sabe onde que está, como buscar, como ter o crédito aprovado e de que forma utilizar esse crédito. Sim, que crédito então, é esse? A gente tem, por exemplo, o PNMO, que é o Programa de Microcrédito Orientado. Isso já existe? Isso já existe. Não sabíamos. E esse crédito, ele é fornecido pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. Como é que ele chama? PNMO. Tá vendo? Programa Nacional de Microcrédito Orientado.
Olha só. Essa é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para que você, que é mulher, empreenda. E para que você, que é homem, veja a mulher da sua vida empreender e ter uma vida mais digna. Essas mulheres, elas não vão precisar ficar 10, 12 horas fora de casa, né? Contando ali com o período de trabalho, o período de transporte e deixar os seus filhos em creche o dia todo. Às vezes tem filhos especiais, né? Essa também é uma das nossas bandeiras, sim, de cuidar de jovens, de crianças, de adolescentes especiais, sim, do espectro autista também. E uma das formas que a gente tem para cuidar é cuidar de quem cuida deles. Com certeza. E quando a gente cuida de quem cuida deles, eles são mais bem cuidados. É verdade. Né? Então, assim, imagina uma mulher que tem uma criança especial e às vezes ela é mãe solo. Como que ela faz para poder manter aquela criança ou manter um familiar? Às vezes não é uma criança, é um familiar que precisa de cuidado, de atenção. É verdade. E ela precisa trabalhar para poder trazer a comida para dentro de casa. Nossa, é muito mais difícil, eu sei que muito, é um desafio assim gigante. E nós, como governo, como vereadores, nós temos a possibilidade de facilitar a vida desse cidadão. Para que facilitar? Para que ele possa prosperar. É isso. É isso que a gente quer trazer o caminho, a direção. Então, assim, o crédito já existe. A gente quer treinar você para que você tenha inteligência para utilizar esse crédito, para que você saiba como utilizar, de que forma obter, como obter e trazer isso para o seu negócio. Porque é para um negócio, certo? Sim. São créditos para microempreendedores mesmos, para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ou seja, aqueles trabalhadores informais, eles podem ter acesso a esse crédito. Só que ninguém sabe disso. Não. Ninguém sabe disso. Porque isso não é informado, sim, né? E assim, adianta também a pessoa ter só acesso ao crédito e fazer uma dívida? Pois é, ela não sabe como mexer. Sim, então assim, o nosso objetivo é ensinar a mexer, ensinar para que você possa prosperar o seu negócio. Não é só para trazer o crédito para pagar a conta. É trazer o crédito para que o negócio possa multiplicar, você possa crescer e você tenha tempo de qualidade. Que legal, Thaís. Que legal. Isso é um dos, né? Isso é um dos nossos projetos que a gente tem para a mulher empreendedora. E que essa mulher empreendedora, ela também consiga cuidar da sua casa. Ah, mas eu não quero cuidar da casa. Não tem problema. Se você não quer cuidar da casa, você é livre. Mas que você tenha liberdade para fazer essa escolha, porque muitas não têm. Muitas não têm. A maioria não tem. A maioria não tem. E um outro projeto que eu gosto muito de falar também é sobre a identidade esportiva que está no plano de governo do Pablo, né? Ele quer trazer isso, a escola olímpica, e eu acho isso sensacional, sim, principalmente para as crianças, jovens e adolescentes que são especiais, porque o esporte, ele transforma. Com certeza ele transforma. Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que é desenvolvido dentro do São Paulo Futebol Clube. Não é o São Paulo que oferece, mas ele disponibiliza o espaço, né, para que esse projeto seja desenvolvido lá dentro. E eu tive a oportunidade de conhecer jovens adolescentes ali, autistas, jovens e adolescentes, inclusive tem um rapaz lá que ele tem paralisia cerebral. Que legal. E ele chegou lá cadeirante. Gente. E hoje ele chuta a bola. É a coisa mais linda. Eu vi ele jogando futebol. O esforço, o empenho, sabe, a unidade. Não, é lindo é uma colaboração. É. E assim, ali só tem 30 jovens que têm essa oportunidade. Só que a gente quer que isso alcance a cidade toda. E a gente tem meios de fazer com que isso seja de fato construído, que isso realmente alcance a população. Que bonito. Então é isso que a gente quer fazer, sabe? Porque são pessoas da iniciativa privada, pessoas da sociedade civil que começam a fazer e a gente quer abraçar esses projetos e multiplicá-los para que a gente possa abençoar e fazer com que todas as pessoas realmente possam prosperar. Glória a Deus, esse projeto é muito lindo. Eu sei que tem o remo, eu tenho um amiguinho, Down, o Miguel, filho da minha amiga Ana, ele faz remo no Pinheiros, eu acho. E que lindo que é ver um síndrome de Down e o quanto eles se desenvolvem. Muito. Eu tive uma irmã com Down, ela faleceu há 1 ano. E o esporte salvou, a dança salvou, a arte salvou, né? Então, eu sei o quanto isso é importante, a gente estar lidando com essas pautas, com essas prioridades. Que legal, olha aqui, gente, o nosso tempo acabou. Eu ficaria
horas e horas, como sempre, aqui conversando com meus convidados, que são sempre maravilhosos. Aqui, você é uma linda de Jesus. Obrigada. Obrigada a você, e vai dar tudo certo. Você vai ser a nossa vereadora. São Paulo merece, as pessoas merecem, né? Você é uma enviada por Deus mesmo, e a gente sabe que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. E para isso acontecer, você precisa de ação. Não adianta só a gente orar, a gente precisa agir. Então, no dia 6 de outubro, vota 28 no Pablo Marçal e na Antônia de Jesus para prefeito, vice-prefeita, e 28459 para que eu entre lá e faça a diferença na Câmara dos Vereadores. Uhul! Obrigada, muito obrigada. Foi demais, Foi um prazer. né? Demais. A gente tem que fazer mais vezes. Vamos fazer. Foi bom? Ai, gente, acabamos. Obrigada, Fernanda. Amei, viu? E amei